iniciar, Diegão. Ao vivo, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, galera. Estamos aqui, então, na Sancom, acompanhados do pessoal da O2, para o primeiro webinar aí com relação à tecnologia que nós vamos fazer enquanto Sancom. Sejam todos bem-vindos. As interações, o pessoal da O2 vai estar mediando para nós, então, o que acontecer de perguntas e questionamentos, vocês podem ficar à vontade em questionar, e a partir disso eles nos posicionam e nós vamos atendendo de acordo com o andamento aí do webinar, de acordo com o andamento dos assuntos. Legal? A gente não acompanha a interação. A minha tela ela vai ficar diferenciada, porque em alguns momentos ela vai apresentar o conteúdo para vocês que nós também temos para passar enquanto webinar. Né? Não somente o conteúdo do caso da minha imagem, então ele vai passar também a apresentação como um todo. Né? Então, em alguns momentos, vocês vão escutar apenas a minha voz e vai ter a apresentação ao fundo. Legal? Vamos aguardar aí uns 5 minutinhos até o restante do pessoal poder entrar e, consequentemente, a gente já pode começar. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento que a gente possa esclarecer desde já, nós agradecemos a presença de todos. Né? Eu estou aqui na Sancom, o Merlini está conectado também online conosco, aí o pessoal da O2 está lá em Concórdia, tá? E os demais, sim, acreditamos que estão espalhados aí, aqui no Oeste e em outras regiões também. Já estamos utilizando a tecnologia a nosso favor, né, Diegão? Utilizando a ferramenta Hangout aí do Google para disseminar conhecimento, cada um de nós em uma cidade diferente, um lugar diferente, e a tecnologia já está nos ajudando aí para repassar conhecimento com vocês e bater um papo legal aí sobre tecnologia. Só um minutinho aí, pessoal, da compreensão de vocês, tá? E a gente já começa. Então, 19h05 aí nós startamos, até para respeitar o horário que nós combinamos com vocês nas redes e tudo mais. Né? E agradecemos a presença. Só vamos aguardar para que a gente consiga compartilhar com todos ali. Talvez algumas pessoas estejam com problemas de conexão. Alguns navegadores, eles acabam dificultando um pouco o acesso do Hangout. Né? Quem não utiliza o Chrome e utiliza um outro navegador, às vezes isso pode acontecer. Tá? Então, por isso que a gente aguarda para o pessoal conseguir conectar e acompanhar em outras plataformas também. Pessoal, 19h05, então nós vamos startar aqui falando um pouquinho sobre a Sancom, tá? Falando um pouquinho de qual que é o cenário que nós estamos inseridos, o que nós fizemos na Sancom hoje, que antigamente, até cerca de um mês, mais ou menos uns 60 dias atrás, se chamava Sênior do Contestado. Né? Não deixamos de ser um canal de distribuição sênior, continuamos representando a Sênior, não somente na região do Contestado. Então, isso também já é um direcionamento com relação a uma das mudanças da marca do reposicionamento do mercado. Hoje nós não atuamos somente com soluções sênior, nós possuímos uma fábrica de software dentro da Sancom também, que atua junto com os nossos clientes de maneira direcionada e personalizada para as soluções que eles precisam no dia a dia. Então, nós conseguimos apoiar os clientes nesses pontos e, consequentemente, com N soluções, que atuam dentro do mundo sênior e fora do mundo sênior também. Em derivação disso que aconteceu o reposicionamento, né? Não é uma troca de direção da empresa, não é uma troca de proprietários da empresa, e sim um reposicionamento de mercado, uma vez que hoje nós atuamos não somente na região do Contestado, atuamos também em demais regiões, possuímos clientes em Florianópolis, possuímos clientes no Noroeste, Norte Gaúcho, tá? E isso acabava direcionando nosso atendimento somente ao Vale do Contestado. Por isso, nós reposicionamos, né, colocamos um novo propósito que eu vou estar passando para vocês na sequência, a nível de transformação e a nível de tecnologia para o futuro em si.
né, com ações de compartilhamento de conhecimento, com ações de levar informações e conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, nesse ponto que nós vamos nos posicionando, esse é o principal direcionamento da mudança de marca. Então, vocês podem ver que aqui, ao meu lado direito e ao lado esquerdo de vocês, está a Unidade do Contestado, e já do outro lado está a Sancom, com o propósito de transformar positivamente a vida das pessoas. Somos, sim, uma empresa que tem a tecnologia como meio, né, mas com base em pessoas, né, onde fizemos essa união. Legal? Vamos ver se mais pessoas estão conectadas aí, e nós já damos start no conteúdo, também para respeitar todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade em questionar. O pessoal da O2 ali vai estar fazendo o aporte para nós, e nós vamos conduzindo essas ações. Beleza? Merlini, algum comentário inicial? Está me ajudando aí nessa condução? Tranquilo, Diegão. Acredito que podemos iniciar, né? Já passamos 7 minutinhos aí, acho que deu tempo da galera conectar. Vamos em frente? Tu vai compartilhar a tela aí para nós? Perfeito, vamos em frente então. Só vou compartilhar a tela aqui, pessoal, para que todos vocês possam ver o material também. Só um pouquinho. Todo mundo enxergando a tela? Perfeito? Ok aí, Merlini, só me dá um salve certinho. Tranquilo, aparecendo já. Manda ver. Perfeito. Então, um dos objetivos, pessoal, da gente conversar com relação ao webinar, olhando a tecnologia a favor do crescimento da sua empresa, é realmente já o que nós estamos fazendo hoje, né? Queira ou não, nós estamos utilizando a tecnologia a nosso favor, nos conectando de maneira remota, tá? E nos conectando também em diferentes cidades, em diferentes localidades. Isso já é uma transformação. O objetivo, lógico, não é falar sobre a ferramenta, em si é conversar e contextualizar, né, agindo interações entre nós e também questionamentos, como que a tecnologia vem impactando o nosso dia a dia, como que nós entendemos que nós conseguimos utilizar a tecnologia na nossa realidade, tá? Dentro dos nossos clientes, dentro da realidade da Sancom hoje. Tá? Como eu comentei antes com vocês, vocês vão escutar a minha voz e, consequentemente, vão estar vendo o material em tela. Tá? Se alguém tiver dificuldade com alguma situação de som ou tiver dificuldade em estar visualizando o material, podem sinalizar que nós vamos verificar de antemão. Pessoal, anteriormente eu comentei que a Sancom hoje, no passado ela era sênior da Unidade do Contestado, realmente nos reposicionamos enquanto marca, nos reposicionamos enquanto empresa, né? Hoje nós somos, se não a maior, uma das maiores empresas de tecnologia no oeste de Santa Catarina, possuímos aí 80 colaboradores, né? Dentre esses colaboradores estão pessoas que trabalham administrativamente, comercial, desenvolvedores, consultores que atuam em campo, né? Possuímos cerca de 160, 170 clientes, espalhados não somente no oeste de Santa Catarina, né? Eles encontram-se praticamente nos 3 estados do sul e alguns fora desses 3 estados também. Isso já é um direcionamento em torno desse mapeamento de marca, tá? Esse já é um direcionamento em torno desse nosso reposicionamento, né? A Unidade do Contestado, ela nos referencia enquanto Vale do Contestado. No entanto, nós estamos presentes em mais cidades, em mais estados, não somente em Santa Catarina. Por isso, nos reposicionando, vendo de encontro com os nossos valores e também com a nossa atuação enquanto mercado. Legal? E o que é o principal ativo disso? O principal ativo é o nosso propósito. O propósito de transformar positivamente a vida das pessoas. Em cima disso, pessoal, somos uma empresa que tem tecnologia no seu DNA, no entanto, atuamos com pessoas, atuamos com gente, né? Conectados a pessoas, envolvidos em processos e tecnologias. Tá? Este é o nosso propósito, uma vez que ações como essa do webinar, ações junto aos nossos clientes e outros pontos também impactam positivamente a vida dessas pessoas. Tá? Este é o cenário, tá? Isso que acaba fazendo diferença para nós, isso que nos move dia após dia. Perfeito? Fazendo uma pequena introdução sobre a Sancom, nós vamos conversar também um pouquinho sobre tecnologia. Tá? A tecnologia a favor do crescimento da sua empresa. Tá? Qual que é a proposta que nós temos para hoje? A tecnologia, nós entendemos ela como um meio para o andamento de vários itens. O que é esse meio? Tá? Ela engloba processos e ela engloba pessoas. No entanto, a tecnologia ela não é o nosso objeto fim. Ela não é o nosso objeto de entrega. Nós entregamos, sim, adequações em processos, nós entregamos valores, nós entregamos soluções, e essas soluções, esses processos, essa otimização, ela é utilizada por pessoas. Então, ela é um meio, porque a tecnologia por si só, ela não vai atuar sozinha. Tá? Esse é o principal ponto. Por isso que, sim,
a tecnologia a favor do crescimento na empresa, a tecnologia transformando negócios, está cada vez mais no nosso dia a dia. Esse é o principal cenário que nós vamos contextualizar hoje. Nós não vamos falar mais sobre Uber, sobre Airbnb, sobre WhatsApp, que consequentemente impactaram todos os mercados. Sim, impactaram. E muitas vezes as empresas que estão inseridas nos cenários que essas tecnologias atuam, nem perceberam esse crescimento. Tá? Porque a tecnologia em si, ela cresceu de maneira orgânica e chegou um momento que ela se tornou exponencial. Tá? No entanto, isso pode ser entendido como mais do mesmo, em termos de inovação, em termos de, inovar é criar um app dentro de uma garagem e algo que seja disruptivo e abranger um mundo. Né? A tecnologia está inserida no nosso dia a dia. Ela está inserida numa apresentação remota que nós estamos realizando, ela está inserida nos processos que nós operamos dentro das empresas diariamente, ela está inserida nas nossas relações interpessoais, sejam elas quais forem, muitas vezes com a nossa família, em termos de contato, em termos de correlacionamento. Então, esse é o principal princípio da tecnologia que nós vamos estar olhando hoje, dentro desse webinar, que nós vamos conduzir num cenário entre 40 a 50 minutos, e depois nós vamos abrir para interações. Perfeito? Vamos em frente, então, pessoal? Diegão, só fazer um comentário rápido nesse ponto. Bem comentado que a tecnologia é o meio, e a transformação digital que nós vivemos hoje, que nós estamos passando, né, que nós estamos vivendo, ela vem, e essa mudança tecnológica, ela vem olhando muito em 3 pontos principais, né, que é a economia de tempo, de dinheiro e de energia. Em que aspecto? Entrando junto nessa tríade das pessoas e processos, né? Vamos pegar um exemplo bem prático, pessoal. A evolução da televisão. Né? Nós tínhamos uma evolução até então de produtos, onde a TV antigamente era preto e branco, era aquelas televisões enormes, passamos a ter uma evolução tecnológica de imagens coloridas, a partir de então tivemos TVs menores, depois TVs maiores, com mais qualidades, TVs mais finas, onde entrou a tecnologia LED, LCD, mas o principal ponto da evolução, e o ponto que eu quero chegar, é que a real mudança tecnológica de comportamento que envolve pessoas e processos começou com o controle remoto, porque a partir do controle remoto começou a se olhar para o comportamento humano, a como as pessoas gostariam de assistir TV, no momento em que você não precisa mais levantar do sofá para trocar de canal, e a partir daí começou uma evolução exponencial, onde você teve um Netflix entrando, onde você teve YouTube, onde você tem as Smart TVs, e isso envolve pessoas e processos através da tecnologia. A tecnologia sendo o meio do quê? De melhorar o comportamento humano para que as pessoas gastem menos tempo levantando do sofá para trocar de canal, gastem menos energia tendo que se deslocar até uma locadora de vídeo para alugar um DVD. Hoje ela tem tudo, gastando menos dinheiro porque tem tudo num aparelho único. Então, isso só prova ainda mais, reforça ainda mais a tese que a tecnologia é o meio da evolução de pessoas também e de processos. Legal? Show de bola. Obrigado, Merline. Nós vamos estar fazendo essa condução com interações do Merline e minhas, tá? E vamos seguir para frente aqui para nós compartilhar mais material, mais conteúdo para vocês. Legal? Pessoal, tecnologias emergentes no Brasil em 2018. O que nós estamos comentando aqui? Não é o Diego, não é o Merline que está falando isso. É a revista Forbes, através de um dos seus escritores. E o que nós temos enquanto tecnologia emergente? Tá? Robótica, automação de processos via robótica e business, negócios, tá? Inteligência artificial e machine learning, blockchain, criptomoedas, IoT, que é a internet das coisas, realidade virtual ou realidade aumentada, tá? Ou as duas junto, análises aumentadas, mobile e wearables. Tá? Vários desses itens vocês vão perceber que já é uma realidade, até porque nós estamos falando daquilo que era emergente em 2018. Tá? Este é o ponto. Mas vamos entender esse cenário. Hoje, criptomoedas é algo que faz parte do nosso dia a dia, a internet das coisas também, tudo está conectado, geladeiras, televisores, como o Merline bem comentou, demais pontos, tá? Análises aumentadas é algo que ainda para nós no Brasil não vem acontecendo, mobile nem se comenta, tá? Os vestires, né, camisetas inteligentes, relógios, tudo isso, isso faz parte do nosso dia a dia, então não se discute mais, tá? O que nós destacamos aqui? A inteligência artificial, o machine learning, tá? Principalmente, né, a máquina aprendendo, que é o machine learning, o blockchain e a realidade aumentada. Tá? Esses 3 pontos nós vamos estar
não entrando a fundo, até porque não teríamos tempo para isso, e também não nos consideramos especialistas nesses assuntos, mas sim pesquisadores e também pessoas que são aí na vanguarda em termos de tecnologia, testando algumas dessas tecnologias. Em cima disso, nós vamos adentrar em cima dessas três, porque isso nós entendemos que dentro da nossa realidade, da realidade dos negócios dos nossos clientes, é o que vai gerar um impacto mais profundo, de maneira mais dinâmica, com maior rapidez. Tá? Dentro dos próximos anos, isso já vem acontecendo agora em 2019. Tá? Então, dentro dessas 9 tecnologias emergentes no Brasil lá em 2018, tá? Nós temos uma grande interação em cima da aprendizagem de máquina, nós temos uma grande interação já em cima do blockchain, tá? E da realidade aumentada também. Né? Em cima desse ponto que nós vamos estar seguindo com vocês, perfeito? Em cima dessas 9 tecnologias, nós vamos escolher as 3 e vamos em frente. Mas antes disso, nós vamos entender qual que é o direcionamento dos grandes líderes globais de tecnologia em 2019, tá? A partir da revista CEO. O que é esse direcionamento? Primeiramente, transformar e melhorar as operações dos negócios, e já em um segundo momento, e não menos importante, impulsionar a receita e o resultado. Que ponto que nós queremos tocar aqui, pessoal? Nós estamos olhando para a operação, que é o dia a dia de indústrias, que é o dia a dia de comércios, que é a operação em si, é a mão na massa, é quem toca o negócio, e nós estamos olhando também de maneira conjunta para a receita e resultado. Então, a missão dos líderes de tecnologia, enquanto Google, enquanto Apple, Amazon, mundialmente, é olhar para esses 2 cenários. Tá? Transformar as operações, tá? Fazendo com que operações assistidas por computador ou assistidas por tecnologia possam ser executadas de melhor maneira e impulsionar a receita e o resultado destas organizações que estão otimizando suas operações. Consequentemente, a partir do momento que eu otimizo as operações, eu em consequência, impulsiono a receita, eu modifico o resultado, até porque a normalidade, ela não me tira da zona do conforto. Ela não me faz pensar de maneira diferente. Consequentemente, eu não posso esperar um resultado diferente fazendo mais do mesmo. Quando eu otimizo uma operação, eu otimizo a minha receita e, consequentemente, na maior parte das vezes, eu também otimizo o meu resultado. Logicamente que nós pensamos em uma operação otimizada, já vem em mente, os robôs vão tomar os nossos lugares. Né? Não é isso que nós falamos em otimizar operações. Tá? É otimizar operações onde o software trabalha para nós. Vai existir um momento, logicamente, que nós vamos precisar inserir informações, que nós vamos precisar alimentar esse software, mas, consequentemente, ele vai trabalhar para nós enquanto solução, gerando receita, gerando resultado, economizando tempo e gerando determinados benefícios. Perfeito? Essas são as ações que nós vamos estar conduzindo enquanto líderes globais de tecnologia em 2019. Então, se o mundo está olhando para isso, consequentemente, o Brasil olha também. Tá? E os players de mercado brasileiros, como a Sênior, como a Samsung, que está inserida neste meio enquanto mundo sênior, olha para isso também. Beleza? Merline, algum comentário nesse ponto? Sim, Diegão, eu queria só eu incluiria nesses 2 pontos, né, um tópico a mais, que eu entendo que não só os líderes enquanto empresas, né, mas os líderes enquanto responsáveis pela área de tecnologia ou pela área de melhoria de processos e negócios dentro das empresas, das organizações, hoje nós temos que estar atentos também ao tempo do conhecimento, né, e ao tempo que a tecnologia vem mudando. Está muito rápido. Então, o que nós aprendemos alguns anos atrás na nossa faculdade, na nossa graduação, ou até hoje nas pós-graduações, até uns anos atrás você perdurava esse conhecimento por uns 8, 10 anos. Né? Você conseguia levar esse conhecimento e esses processos, essas práticas hoje dentro de uma organização como uma métrica, né? Ou como um processo em si. Porém, com a transformação digital e esse impulsionamento da tecnologia, o conhecimento tem mudado muito rápido. E há estudos que dizem que isso está em até 5 anos. Então, o que nós estamos aprendendo hoje, o que nós estamos implantando hoje, em termos de processo e tecnologia dentro das nossas empresas, vai durar por máximo 5 anos. No máximo, em 5 anos, nós temos que renovar, nós temos que continuar aprendendo, nós temos que continuar evoluindo. Isso falando tanto tecnologicamente, como em termos de conhecimento de processo e negócio. Tá? E, além disso, em termos de empresa, em termos de profissional, enquanto tecnologia, enquanto líderes, nós temos também que ser diversos. Não adianta mais uma pessoa ser
entender somente de tecnologia e não entender de negócio, e vice-versa. Não adianta mais um CEO, um líder, um gestor de empresa entender somente de negócio, de processo, se não estiver atrelado à tecnologia, tá? Que é algo que vem aí muito mais forte, já vem forte de 2015 para cá, e a partir desse ano vem mais forte ainda com todas aquelas tecnologias que o Diego comentou no slide anterior. Legal? Perfeito. Obrigado, Merline. Pessoal, algum questionamento até o momento? A partir daqui nós vamos nos aprofundar no primeiro tema, que vai ser a parte de Machine Learning. Tá? Se vocês tiverem algum questionamento, podem realizar que nós já respondemos. Vamos seguir? Perfeito? Pessoal, se alguém tiver algum questionamento, pode comentar, aí nós seguimos em frente. Legal? Olhando, então, para as tecnologias que nós falamos como emergentes e também para as missões dos líderes globais de tecnologia, o que nós trouxemos como primeiro tema? Tá? Não quer dizer que os demais não sejam importantes. No entanto, nós entendemos como pesquisadores e como pessoas que atuam com tecnologia inserido dentro do cenário dos clientes, tá, diariamente, que o machine learning ele vem muito forte, onde nós temos N exemplos de inteligência artificial. Hoje está muito em voga, muito em evidência, a situação da Bia, lá, que é assistente virtual do Bradesco. Está muito em evidência a Sara, que é assistente virtual da Sênior, que responde questionamentos sobre o e-social, que responde determinados outros questionamentos. Tá? Mas a evidência que acontece enquanto machine learning, ela já está presente nas nossas vidas há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Que cenário? Quem é um pouquinho mais velho como eu vai lembrar que mais ou menos uns 20 anos atrás, começou a se falar muito em inteligência artificial junto a games. Tá? E naquela época era muito popular jogos como Fórmula 1, Gran Turismo, jogos de automobilismo. E como que essa inteligência artificial funcionava? Tá? Você passava a jogar um determinado jogo, onde em um dado momento você fazia uma curva mais rápido, você cortava um caminho, você buscava um determinado atalho, mesmo que fosse a zebra, a exemplo de uma corrida de Fórmula 1. Tá? A máquina, ou videogame naquele momento, ou o computador por trás disso, ela estudava o teu movimento e, consequentemente, na próxima volta, ela repetia aquele movimento. Isso, pessoal, há 20 anos atrás, já era inteligência artificial. Tá? A máquina estava aprendendo com os nossos movimentos. Tá? Existiam funções junto aos games, e essas funções, elas funcionavam de que forma? Tá? Era a função chamada Ghost, não é a função do filminho lá do Ghost, mas ela é bem semelhante, aonde repetia a volta que você fez para que você pudesse ser mais rápido que você mesmo. Consequentemente, quando você estava interagindo com a máquina, onde você era a única pessoa que estava usando o videogame e existiam mais 7, 8, 10 adversários virtuais, esses adversários virtuais eles passavam a aprender contigo e, consequentemente, eles passavam a repetir as suas ações. Se você cometesse um erro em uma dada volta, em uma dada curva daquela determinada prova, o computador não iria comprometer o erro. Tá? Fazendo isso, o que ia acontecer? Ele ia acabar te ultrapassando, tá? Neste ponto. Então, o que nós temos enquanto machine learning? Máquinas pensam e agem de maneira autônoma. Mas como assim, Diego, de maneira autônoma? Tá? Pessoal, quem é da área de desenvolvimento, ou mesmo quem não seja, vai entender que dentro da programação tradicional, o que nós fizemos? Nós passamos uma determinada programação para um software, né, para uma solução que nós estamos construindo, indiferente da linguagem, é assim que funciona. Consequentemente, nós passamos derivadas regras para que esta solução siga e, em reflexo disso, ela nos dá respostas. Tá? Como funciona uma calculadora? Tá? A calculadora ela tem uma programação, ela é eletrônica, ela tem uma expertise por trás. Hoje, no machine learning, com aprendizado via máquina, esse processo ele se inverte. Nós passamos uma programação e passamos as respostas. Consequentemente, a máquina
cria as regras, pois ela tem uma capacidade de aprendizagem. Hoje, na medicina, é muito forte, né, a utilização de machine learning, de aprendizagem, mesmo que por esforço, para determinados diagnósticos. Quando você vai fazer um exame laboratorial, você lê em alguns materiais que divulgam com relação a laboratório robotizado, tá? Ou análises clínicas robotizadas. O que é isso? A partir daquela amostragem, a partir das imagens que nós estamos fazendo o estudo dentro do laboratório, é possível diagnosticar determinadas tipagens e determinados pontos que acontecem enquanto doenças e outros itens que são passíveis de identificação. Se nós formos à frente, tá, o machine learning ainda é utilizado no cenário do entendimento dos tumores cancerígenos enquanto malignos ou benignos. Em que ponto? A partir de uma série de informações que você insere, a máquina consegue te responder se aquele tumor tem as características de um tumor benigno ou as características de um tumor maligno. Logicamente que ela não substitui a avaliação do médico, mas ela já ajuda. Diego, mas se as máquinas têm capacidade de aprendizagem, o que vai acontecer enquanto indústria? Ou o que vai acontecer enquanto negócios? Hoje, pessoal, se nós fôssemos olhar para uma metal mecânica, e pensando no melhor aproveitamento de uma chapa, no melhor corte que nós possamos ter. Tá? Hoje nós fizemos o quê? Nós entregamos um desenho pronto. Eu tenho uma chapa ali de 2x2, o melhor desenho é este, para a gente ter o melhor aproveitamento. Com o machine learning isso muda. Eu vou entregar a programação e as respostas, ou seja, o que eu posso fazer enquanto máquina e qual que é a minha melhor taxa de sobra, qual que é a minha melhor taxa de refúgio. Consequentemente, a máquina vai construir para mim o melhor desenho. A máquina vai construir para mim qual que é o melhor aproveitamento disso. Tá? Em cima desse ponto. Vocês podem ver na imagem ao lado, onde a gente tem um cenário que ele demonstra machine learning e a imagem está cortada. Em que sentido? Tá? A imagem está cortada olhando simplesmente para a aprendizagem por reforço, que é essa parte que vocês podem ver abaixo. Por que aprendizagem por reforço? Quanto mais eu posso repetir uma determinada atividade, quanto mais eu posso entregar mais informações com relação a essa determinada atividade, tá? Eu tenho decisões em tempo real, eu tenho a inteligência artificial em games, eu tenho conversas de aprendizagem, que é o Learning Tasks, eu tenho aquisição de skills, aquisição de novas características e uma navegação robótica. Ou seja, quanto mais informações eu entrego para um assistente virtual, a exemplo da Bia, a exemplo da Sara, mais esperta ela fica. Por quê? Porque ela está aprendendo a pensar como nós. Diego, mas daí vai virar os filmezinhos de robô que eles vão nos substituir? Não neste ponto. Existem skills que não vai ser possível construir enquanto máquina. Mas sim, quanto mais imagens eu entrego, mais a máquina consegue entender sobre imagens. Quanto mais características de uma determinada peça, de um determinado negócio, mais a máquina consegue entender sobre essas características. Se eu tenho uma proporção de compra ou um painel de operações interativos, onde ele me diz qual que é o melhor dia, qual que é o melhor momento para realizar determinada compra, porque o PTAX do dólar está definido em tal taxa, porque eu preciso angariar isso enquanto negócio, quanto mais eu entregar de informações, mais a máquina vai me entregar de regras para que o meu negócio possa trabalhar daquele formato. Então a máquina vai me dizer qual que é a minha melhor taxa de pagamento, a minha taxa de prazo, qual que é a minha melhor condição, como que eu devo tratar isso enquanto negócio que se encaixa dentro do meu negócio. Mas para que isso aconteça, eu preciso treinar a máquina enquanto negócio. É nesse ponto que nós temos hoje. Tá? O machine learning vem muito forte, tanto indústria, como metal mecânica, papel e embalagem, plástico e borracha, tudo isso. Nós temos cenários envolvidos em clientes que hoje o próprio carregamento e separação de peças é feito a partir de machine learning. Tá? Então é algo que já está na nossa realidade, algo que nós já podemos fazer pequenos testes, mesmo que em casa, se vocês prestarem atenção hoje, utilizando o Netflix,
ou utilizando o YouTube, ele passa a sugerir determinados vídeos e ele passa a sugerir determinados itens que você pode estar interagindo e escutando ou assistindo a partir daquilo que você consome. Se é a partir daquilo que você consome, consequentemente, ele está aprendendo com o teu uso. E aprendendo com o teu uso, ele consegue proporcionar uma experiência melhor enquanto usuário daquela operação. Esse é o principal ponto, tá, a tratar enquanto machine learning, e realmente vem gerando um impacto para nós muito positivo. Até porque, se eu estou buscando uma determinada promoção em um determinado site, tá, o que vai acontecer? O Google ou outras ferramentas de busca vão começar a entregar para mim promoções neste sentido. Isso é ruim porque suja a minha tela, tudo isso. Sim, mas logicamente ele vai passar a entregar um conteúdo que eu estou interessado, que eu estou buscando. Tá? Fugindo um pouco do cenário de spam que nós tínhamos há um tempo atrás, mas de conteúdos direcionados ao consumo daquele indivíduo, ao consumo daquele login na rede. Perfeito? Algum comentário, Merlini? Sim, Diegão, tu comentou um pouquinho da área industrial, né, na área de gestão empresarial, e trazendo um pouquinho a realidade do machine learning também para a área de recursos humanos, nós já temos uma evolução enorme de inteligência artificial na área de RH, mais precisamente, principalmente na área de recrutamento e seleção. Em que sentido? Hoje as empresas investem muito tempo em admissão de colaboradores, em seleção de currículos, em entender e estudar currículo a currículo, qual que é o perfil que mais se encaixa para a vaga que a empresa tem aberta. Muitas vezes os currículos vêm com informações pela metade ou não vêm completos. Então, a empresa acaba perdendo muito tempo para fazer uma contratação que muitas vezes precisa ser imediata, né? Então, a inteligência artificial vem ajudando muitas empresas no ramo de recrutamento e seleção, justamente, né, em um desses pontos. Tá? A inteligência artificial já vai entender os currículos que mais se encaixam para aquele perfil, já vai fazer esse filtro, já vai direcionar para o gestor de RH quais são os candidatos mais viáveis para aquela vaga. E além disso, isso já tem na nossa ferramenta de gestão de pessoas, que através de um texto, se o candidato, você pode solicitar para o candidato escrever um texto, uma pequena redação de algumas linhas, e a própria ferramenta já vai traçar a personalidade dessa pessoa, desse candidato, através do texto, através das palavras que ele utilizou, através da forma com que a pessoa escreve. Então, você já consegue, além de ter um direcionamento técnico de filtragem de currículo pelo perfil da pessoa técnico, você consegue ter uma ideia de personalidade e comportamento dessa pessoa através da simples maneira com que ela digita ou escreve um texto. Então, isso vem de uma crescente muito forte também na área que não das exatas, né? Na área de pessoas, na área de recrutamento e seleção. Legal? Diego, acho que temos uma pergunta... Temos duas. Vamos lá. Legal, vamos lá. Legal, deixa eu ver a primeira aqui, só um pouquinho. Pessoal, bem interessante isso que o Merlini comentou, para que vocês entendam no cenário de machine learning, tá? Eu vou até passar para o próximo slide aqui, que ele tem uma frase, um texto, onde esse camarada aqui, que é CEO da Google, o Sundar Pichai, o que ele diz? Ele fala que o machine learning, tá, é um núcleo que está transformando e fazendo com que a gente possa, é um núcleo transformador que faz com que a gente possa repensar a maneira com que a gente faz tudo hoje, porque a máquina aprende conosco. Para vocês terem ideia, no evento anual do Google, no ano passado, em abril de 2018, tá, foi lançado uma interação onde o Google simulou uma ligação para marcar um horário no salão de beleza. Tá? E não é uma simulação, ele realmente ligou, conversou, interagiu com um humano e marcou este horário. Tá? Imitando a voz de seu usuário, que é o usuário do Android, do celular em si, tá? E falando como esta pessoa falava. Então, ele ligou naquele determinado salão de beleza, perguntou em qual horário podia ser, na terça ou na sexta-feira, e marcou um horário às 13 horas, na terça-feira, se eu não estou enganado. Isso já aconteceu no ano passado. Tá? Esse vídeo está bastante publicado na internet, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Tá? Mas é bem interessante a que ponto chega o aprendizagem da máquina. Tá? Além disso, nós temos uma pergunta aqui do Renan, tá? Se nós poderíamos citar uma tecnologia inovadora e indispensável para qualquer negócio. Renan, eu vou poder responder essa tua pergunta na sequência, tá? Vou responder em que sentido. É da próxima tecnologia que nós vamos falar, ela ainda não é indispensável, mas ela vai se tornar indispensável para qualquer negócio e brevemente. Tá?
E mais para baixo, vamos ver qual outra pergunta que nós temos. Do Pércio. Exato, isso mesmo. Isso acontece em sites de compra, em lojas online, virtuais. Isso acontece até mesmo, Pércio, em determinados questionários ou em determinados cadastros que você faz na internet, que por trás dele roda uma inteligência artificial e um aprendizado de máquina, que é isso que o Merlin acabou de comentar. A partir da tua descrição enquanto resposta de questionário, a máquina consegue entender qual que é o teu perfil de consumo ou como que você gosta de receber informações. Muitas vezes é via WhatsApp, muitas vezes é via e-mail, muitas vezes é no formato de vídeo, tá? Então, dentro desse ponto, é o que nós vamos conduzindo. E as máquinas realmente fazem esse entendimento. Beleza? Pessoal, na sequência nós vamos falar sobre blockchain. Eu vou interromper um pouco aqui um compartilhamento para mim aparecer para vocês. Eu estou aqui ainda, eu não sumi. Legal. Se tiver mais algum questionamento para nós também, se for sobre machine learning, podem perguntar. Nós podemos retornar. Se não, no final, a gente deixa aberto e retorna novamente. Perfeito? Todo mundo acompanhando aí? Qualquer dúvida, vai escrevendo que nós vamos nos apoiando. Vamos voltar lá para a apresentação. Certo? Respondendo a pergunta do Renan e também contextualizando com relação à próxima tecnologia que nós marcamos entre aquelas nove tecnologias, é o blockchain. Tá? O blockchain ficou muito em voga e em evidência com o Bitcoin. Tá? No entanto, vamos dizer que num primeiro momento ele ficou lá em segundo plano, como que isso rodava, como que não rodava, dentro desse sentido. Tá? No entanto, essa tecnologia, gente, acredito fortemente que sim, ela vai se tornar indispensável, principalmente por este último ponto e não menos importante que está na apresentação, que é a eliminação de intermediários. Tá? O que é o blockchain? Vamos entender um pouco sobre isso. Ele é uma engenharia computacional, um protocolo, como foi o TCP/IP lá no passado, tá? Sendo que ele deixa algo claro de que forma que vamos conversar. Contextualizando e deixando em termos de analogia, o que nós podemos entender quanto protocolo? Tá? Hoje, por exemplo, no Brasil, nós falamos português. Nos Estados Unidos, nós falamos inglês. Esse é o nosso protocolo de fala, é aquilo que nós combinamos entre as partes, como que nós vamos interagir. Então, como combinado não custa caro, duas pessoas que falam português, em tese, elas conseguem conversar e se entendem. O que acontece com o blockchain não é diferente disso. Duas pessoas que atuam sobre este protocolo, elas conseguem fazer transações. Tá? Um registro transacional de ativos. Ativos é de grana, é de dinheiro, um formato com que as empresas podem trocar seus ativos. Lembro do antigo livro Razão, que o guarda-livros lá acabava registrando, hoje conhecido como contador nas empresas. O blockchain, ele é um enorme livro Razão. Tá? Esse enorme livro Razão, ele contextualiza com toda a rede. Ele gera uma economia de custos e de tempo, uma redução de riscos, ele tem criptografia e confiabilidade, certo? Digo, mas como que isso acontece? Porque é tudo via internet, nesse ponto, e como que ele vai gerar a situação de confiabilidade, tá? Em cima desse ponto. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu verificar aqui. Eu acho que o Merlin caiu. Vamos ver se ele consegue retornar, mas eu vou seguir aqui com vocês. Tá? Como que ele consegue garantir esta confiabilidade? Perfeito? Ele consegue garantir a partir do uso da rede. Tá? A rede do blockchain nada mais é que computadores, evidentemente, protocolos conectados via internet, que conseguem garantir a confiabilidade e a criptografia dessas transações. O que seria uma eliminação de intermediários? Vamos pensar o seguinte, hoje, para que eu consuma um determinado canal de TV a cabo, eu tenho um intermediário. Esse intermediário pode ser a NET, pode ser a Sky, pode ser N pontos. Por exemplo, mas eu tenho Sky Gato, certo? Sky Gato existe ainda um intermediário. O que é a eliminação desse intermediário? É quando nós vamos conectar os dois fins. Tá? O que são esses dois fins? Nós vamos conectar
o usuário final com quem provê o serviço. Então, vamos supor que eu, Diego, estaríamos conectados diretamente com o Telecine, sem um intermediário no meio. Quem garante esta conexão e quem garante a troca de ativos entre nós? O blockchain. Para ficar mais claro, pessoal, que ponto é esse? Tá? Passo a passo de como funciona o blockchain e como é possível. Certo? Tá? O usuário solicita uma transação. Um bloco é criado que representa essa transação. Se nós fôssemos pegar blockchain e separar em duas palavras, nós traduziríamos como cadeia de blocos. Então, um bloco é criado, representa a transação, o bloco se difunde para todos os nós da rede. Então, olhem para a internet como uma grande rede, todos os computadores estão conectados. Todos esses nós, eles validam esse bloco de transação, então está dizendo que é válido. Então, o Diego está buscando realizar uma transferência bancária para o Renan, que foi o rapaz que fez a pergunta para nós ali antes. Né? Mas como que eu vou garantir que o Diego é o Diego, o Renan é o Renan? Todos os nós da rede validam este bloco de transação. O bloco é adicionado ao blockchain e a transação é verificada e executada, sem intermediários. Hoje existem apps, pessoal, que eu consigo, à meia-noite, às 11 horas da noite, depositar R$100 aqui no Brasil, tá? E uma pessoa consegue sacar 20 euros na Europa, pelo mesmo aplicativo, sem nenhum atravessador e sem o uso de bancos. Aonde ela vai buscar uma pessoa que naquele momento tem R$100, validando a transação pelo blockchain. Então, essa grande rede já está em muito estudo, tá? E além disso, em grande uso por todas as redes bancárias. Então, todos os players de mercado, Banco do Brasil, Itaú, tudo aquilo mundialmente também, Nubank, tudo isso, fazem uso do blockchain para garantir as suas transações. Tá? Para que nós tenhamos ideia de quão é o benefício do uso da rede em termos de grandiosidade, em termos de economia de tempo. Hoje, para mim, fazer uma aquisição na Bolsa de Valores no Brasil, eu faço uma aquisição e esta aquisição ou esta compra de ações na Bolsa, ela tem um tempo de retorno para ficar disponível de 3 dias em cima disso. Então, esses 3 dias, este dinheiro ele está parado, ou seja, ele não está rendendo e ele não está me gerando nenhum tipo de benefício, de receita ou de perda. Ele não está sendo trabalhado, esse dinheiro. Com o uso do blockchain na Bolsa de Tóquio, esse tempo foi reduzido para 2 horas. Então, eu consigo fazer uma aquisição ou eu consigo fazer uma venda e em 2 horas eu já tenho o retorno disso. Esse é o principal ponto. Então, a nossa economia de tempo, como citado anteriormente aqui, tá? A nossa redução de risco, porque queira ou não, quando eu tenho um atravessador, eu tenho alguém que está recebendo a informação e propagando ela, eu tenho pelo menos mais 2 pontos de risco, que é a entrada e a saída, tá? Eu começo a eliminar esses pontos. E eu começo a deixar minha rede mais ágil, eu começo a deixar minha rede confiável. Então, a eliminação de atravessadores vai ser muito interessante. Pensem que vai chegar um determinado momento, pessoal, que nós vamos poder investir um determinado valor, seja R$1, R$5, para que a Netflix produza um filme que ela quer produzir. Né? Porque ela é uma produtora de filmes. Para que o YouTube gere um conteúdo que ele quer gerar, porque ele é um gerador de conteúdo. Tá? Para que o Google gere determinada solução que ele vai gerar a partir do nosso investimento, tá? Sem ter um atravessador no meio. E quem vai garantir que essa execução e essa troca de ativos está acontecendo é o blockchain. Perfeito? Para encerrar, Carlos Henrique Moreira dos Santos, que é um estudioso com relação à administração hoje, fala que blockchain é a internet do dinheiro, que é isso que vincula hoje nas empresas, que é isso que direciona enquanto indispensável. Então, respondendo à pergunta do Renan, eu entendo que sim, todas as 9 tecnologias são emergentes no país, mas blockchain é a principal delas. Tá? Muita coisa vai mudar até o final do ano e isso vai ser realidade para nós, para essas trocas de transação, para tudo isso. Várias fintechs mundiais, olha o que é a grandeza do Nubank hoje, tá? Sem burocracia, sendo ágil, muito isso se dá em reflexo do blockchain estar difundido. Perfeito? Pessoal, mais algum questionamento sobre blockchain? Algum questionamento que a gente possa tentar interagir e conversar com vocês? Vou interromper um pouquinho o compartilhamento, eu apareço de novo
e daí nós vamos para a última etapa do nosso webinar. Opa, estamos aí. Algum questionamento por lá, João? Bom, pessoal, até agora tranquilo. Pode dar sequência aí, Diego. Perfeito. Vamos lá. Vou seguir aqui. Só para passar, pessoal, desculpa interromper. O Meli, acredito que ele teve um problema com a internet, né? Por isso que ele acabou caindo da nossa transmissão. A gente vai dar sequência aqui junto ao Diego daí, tá bom? Obrigado, João, pelo suporte aí. Pessoal, vamos agora ao último e não menos importante, falando um pouquinho sobre realidade aumentada. Por mais que nós possamos não perceber, a realidade aumentada, ela já está presente no nosso dia a dia, também há um bom tempo. No entanto, em menor proporção. Por que em menor proporção? Se nós formos olhar os códigos 2Ds, que é os populares QR Codes, eles já são um formato de realidade aumentada, porque eles geram para nós uma interação, eles geram para nós uma interatividade entre algo que é objeto real com alguma coisa que ainda é virtual. Por exemplo, aqui ao lado tem um QR Code azul. Se vocês pegarem a câmera do celular de vocês, e esse celular for Android, eu acredito que o iPhone também faz isso, na própria câmera, e você apontar para esse QR Code, ele vai direcionar para você uma informação. E essa informação vai ser o link do site da Samsung. Se você clicar em cima, ele acessa no mesmo momento esse site. Podem fazer o teste, eu testei de tarde, vou fazer agora de novo, só para garantir que eu não estou mentindo para vocês. Mas aqui para mim já deu certo. Mostrou o site da Samsung, eu cliquei em cima do link e ele está abrindo. Depois eu mostro para vocês para a gente fazer o teste juntos aqui com a apresentação. Isso já é um formato de interação a partir de realidade aumentada. Mas vamos pensar o seguinte, eu preciso de um objeto real com uma marca ou uma referência. Ficou muito difundido, alguns de vocês devem ter acessado um vídeo da Coca-Cola, que a partir do momento que você apontava a câmera do seu celular e você apontava ela a partir de um app, os ursinhos da Coca lá começavam a abrir a latinha e fazer uma interação. Aquilo é uma realidade aumentada. Além disso, um dispositivo que suporta a referida tecnologia. Hoje, como vocês podem ver a partir do QR Code, acredito que qualquer tipo de celular suporte, mas mesmo que o celular, o smartphone não suportando, ele vai poder receber um software que é um app, e em cima desse app ele vai conseguir interagir com o mundo real, com aquele objeto real, junto com o virtual. Nada mais é que um objeto virtual em sobreposição ao real. Tá, Diego, mas o que isso vai impactar no mundo dos negócios? Eu vou passar para o próximo slide, nós vamos ter uma simulação aqui, que é uma simulação da Disney, uma pessoa fazendo uma pintura com realidade aumentada, e, consequentemente, essa pintura já estará aparecendo para ele virtualmente como que aquele bonequinho ficaria em realidade aumentada. Opa, deixa eu dar o play aqui. Eu estou no PowerPoint, não vai rolar o play. Deixa eu ver se eu consigo só trocar o meu visualizador aqui, que vai acontecer. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só descompartilhar a tela aqui e cair na apresentação que vai dar certo. Um minutinho. A apresentação está aqui. Legal. Aqui. Deixa eu dar aqui. Assim. Compartilhar a tela novamente. Vamos para a tela inteira aqui mesmo. Estou compartilhando. Estão conseguindo enxergar aí, pessoal?
Legal? Deixa eu ver se eu vou conseguir dar o play aqui. Na minha tela está aparecendo, acho que não é de vocês, não. Ah, legal, só demorou um pouquinho, mas apareceu. Vocês vão perceber que existe um cidadão ali que está fazendo uma pintura, né, ao lado esquerdo no papel, e a partir de um tablet com a realidade aumentada, eu estou vendo o bonequinho ali, que é um elefantinho sendo pintado de azul. Tá? Isso, pessoal, é um formato de interação entre a sobreposição de um objeto que é virtual sobre um objeto real. Mas, Diego, isso no mundo dos negócios, vamos pensar o seguinte, se eu for para análise ou se eu for para a ferramentaria de uma determinada indústria, que qualquer tipo de indústria ou qualquer tipo de comércio, muitas vezes eu preciso realizar determinada manutenção, eu vou estar entregando um televisor lá para o meu consumidor, aonde no momento que ele apontar o celular para a caixa desse televisor, ele vai receber, né, informações de como montar esse televisor, ele vai receber informações de como pendurar esse televisor na parede, ele vai ter informações sobre o manual e uma interação de um objeto virtual interagindo, né, a partir daquela caixa ou daquele televisor propriamente dito, a partir de uma referência que foi criada naquela caixa. Se eu for para a indústria, eu posso olhar para uma máquina, pensando numa instrução de trabalho, numa ISO 9001, onde eu vou ter uma etiqueta naquela determinada máquina aqui apontando o meu dispositivo para ela, ela vai me retornar uma instrução de trabalho, como que eu procedo, mesmo que seja um GIF de formato reduzido, tudo isso, a tecnologia já está impactando o formato com que eu atuo nas minhas interações. Tá? Esse é o exemplo mais claro, e se vocês forem procurar, existem N exemplos hoje. Eu consigo transportar um usuário ou um cliente para todo um ambiente virtual, onde ele consegue entender como que ele vai vestir uma roupa, como que essa roupa vai ficar dentro do corpo dele, não somente olhando, fora do corpo dele, perdão, não somente olhando, né, para o cenário de games, com realidade aumentada e tudo isso, mas olhando para o cenário de negócios, tá? Olhando para o cenário onde eu consigo incrementar esse tipo de informação, né, dentro daquilo que eu entrego para o meu cliente, melhorando a experiência dele, tá? Dentro desse ponto. Deixa eu olhar aqui, pessoal, que nós tivemos mais duas perguntas. Petri, voltando à questão do recrutamento de perfil, que está disponível no mercado, perfil do setor de tecnologia que precisa hoje. Quais as habilidades que precisam ser desenvolvidas? Não entendi exatamente a pergunta ali, Petri. Tá? Petri, se você puder, por gentileza, só esclarece para nós ali, repete a pergunta, se é com relação ao perfil do profissional, as habilidades que precisam ser desenvolvidas, se isso está sendo identificado a partir do machine learning, do entendimento da máquina com relação a esse perfil, ou se é um questionamento em termos de tecnologia realmente. Tá? Concluindo a situação de realidade aumentada, o Ronald, está errado ali, tem um D no final, Azuma, tá, da Intel, o que ele diz? A realidade aumentada é um ambiente que combina elementos virtuais em um mundo real, criando um ambiente misto, interativo e em tempo real. Tá? Então, a interação, no momento que acontece enquanto virtual e real, ela acontece naquele momento em tempo real. Então, quando eu aponto o meu celular, o meu tablet, né, a minha câmera de algum vestir, de um relógio, de outros tipos de equipamento, naquele momento eu estou tendo uma experiência de realidade aumentada. O que veio muito forte trazendo esse conceito para o mercado, que falamos de games, mas é um negócio, foi a interação do Pokémon GO. Tá? O jogo, enquanto Pokémon GO, ele mostrava objetos virtuais dentro de um cenário que é o mundo real, onde crianças, jovens e adultos acabavam interagindo. Aquilo é um exemplo clássico de realidade aumentada. Naquele momento, naquele determinado espaço, nós tínhamos uma interação, tá? E essa interação, ela acontecia
né, a partir de uma referência que estava direcionada naquele ambiente enquanto o jogo Pokémon, a partir de um software, a partir de uma aplicação, mais uma experiência de realidade aumentada. Perfeito? Pessoal, chegando ao fim, se vocês tiverem dúvidas, é só colocar e nós vamos falando um pouco, interagindo, tá? Desde já eu agradeço. Esse material já está disponível para todos neste link que está aqui em cima. Quem quiser copiar o link, é só digitar isso na internet que já vai estar lá o PDF. Tá? Além disso, eu queria gerar uma reflexão. Em cima no material que vocês baixarem, né, vai ter as nossas carinhas lá, a do Diego e a do Merline, enquanto Sanco. Se vocês clicarem em cima das imagens, já vai direcionar para o nosso perfil no LinkedIn. Então segue lá, segue no Instagram também, a gente sempre está postando algumas situações e outros cenários. Tá? Fica aqui um convite para uma fala que o Merline vai estar conduzindo na quinta-feira na Co-House em Concórdia, sobre os benefícios de celebrar o fracasso, e fica também o convite para uma palestra que eu vou estar conduzindo em Passo Fundo, no dia 18 especificamente, no Sim Experience, que é o maior evento de marketing e negócios do Rio Grande do Sul. Minha palestra vai ser especificamente no sábado, às 1h30 da tarde, sobre liderança, pessoal. Tá? Então, quem puder estar lá, quem está perto da região de Passo Fundo, quem puder acompanhar, fico agradecido desde já. E o que é a reflexão, pessoal? A tecnologia já está impactando negócios e pessoas. Isso é fato. Nós podemos ver ao decorrer do nosso webinar e nós podemos ver no nosso dia a dia. No entanto, esse impacto é naquilo que fazem ou é no benefício que geram estas pessoas e esses negócios? Por que eu pergunto isso? Todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, ou nas falas que eu conduzo sobre a indústria 4.0, que nós entramos no cenário de robótica, no cenário de machine learning, as pessoas dizem, os robôs vão roubar os nossos serviços, os nossos trabalhos. Tá? E eu sempre defendo que sim, os robôs vão roubar os trabalhos que são possíveis de serem desenvolvidos por robôs. Né? Este é o trabalho. Quando eu me defino pelo que eu faço, a exemplo, o Uber, ele não roubou os benefícios de quem transporta pessoas de um lado até o outro. Ele roubou o trabalho de quem se define enquanto motorista. Né? Ele roubou o trabalho pelo aquilo que as pessoas fazem. Neste ponto, quem gera benefício vai continuar com o seu trabalho. Então é muito importante que a gente pense no benefício que a gente gera para as pessoas e use a nossa tecnologia e a tecnologia que existe mundialmente a nosso favor. Claro que toda tecnologia que existe mundialmente, ela nem sempre chega ao nosso país de maneira instantânea, mas hoje isso acontece muito mais rápido, isso acontece muito mais em tempo real. Então é possível sim de nós conseguirmos impactar as pessoas ao nosso redor e os nossos negócios, a exemplo das tecnologias que nós mostramos para vocês. Nós comentamos apenas sobre 3, que são as 3 que nós entendemos que com maior evidência e maior aplicabilidade dentro dos negócios, olhando para isso. Mas é possível impactar muito mais, e hoje o mais interessante é que todas elas interagem entre si, então elas acontecem de maneira simultânea. Tá ok? Pessoal, o material está disponível nesse link. Eu só vou desativar o compartilhamento aqui. Em sequência, eu volto com a imagem para estar junto com vocês. Só deixa eu achar aqui onde está o camarada para mim interromper o compartilhamento de tela. Interrompi, está todo mundo aí. Estamos aqui em imagem novamente. Perfeito? Então, se tiver algum questionamento, alguma fala que eu possa estar ajudando vocês, fico à disposição. Mais uma vez, agradeço pela atenção. Passamos aí praticamente 1 hora, cerca de 50 minutos conversando. Espero ter contribuído. Como nós comentamos, não me considero um especialista no assunto, de maneira alguma me considero um estudioso, e aquilo que nós pudermos estar contribuindo, levando enquanto soluções e enquanto interatividade. Tá? Muito tem acontecido em termos de integrações, olhando para informações únicas, para a entrada de informações únicas. Isso tem gerado muito trabalho para nós e também gerado muitos benefícios para os nossos clientes, onde a gente tem uma entrada de informações apenas e nós conseguimos usar em toda a situação, em todo o RP, em todo o cenário de trato, de processo daquele cliente, a mesma informação, sem com que existam redigitações, retrabalho e proporções de erro. Tá? Então, isso vem de forma muito produtiva, de forma muito assertiva, que é fazendo isso, fazendo o certo, da maneira certa,
nós estamos conseguindo contribuir nesse formato. Eu fico aí à disposição para as interações, questionamentos, o próprio João, demais pessoal que está acompanhando, fica à vontade em nos questionar e que nós vamos tentar responder à altura a todos. Exato. O Michael ali está comentando o Black Mirror, né? É isso mesmo. Bastante cenário de realidade aumentada. Inclusive, existe a interatividade também com relação à realidade aumentada, que é a escolha dos possíveis finais, dos direcionamentos lá, conforme você vai fazendo o encaixe das situações, que você consegue evoluir em termos de realidade aumentada, gerando interação, né? Consequentemente, hoje, o que eu vejo, sabe, Michael? O que é o principal impacto? A realidade aumentada gerando uma experiência diferenciada para o usuário. Até porque você pode assistir uma série N vezes. A repetição, ela não gera memórias. O que gera memória é a experiência diferenciada. Então, quando eu tenho uma experiência diferenciada em uma determinada série que eu assisti no Netflix, no YouTube ou em qualquer outro canal, aquela experiência gera uma memória para mim, eu vou buscar mais daquilo. Ou seja, eu vou buscar mais experiências, eu vou buscar mais interação. Então, dentro dos finais que você pode lá projetar, que você pode escolher, existem N combinações. Consequentemente, eu estou utilizando a aprendizagem de máquina para gerar uma realidade aumentada e interagir com o meu usuário final, que é quem realmente assiste a série, a quem precisa ser impactado enquanto experiência do usuário. Para quê? Para que ele permaneça consumindo no Netflix e permaneça assistindo o Black Mirror. Esse é o principal ponto. Consequentemente, eu fidelizo essa pessoa enquanto cliente. Entendi, Petri. Ali com relação sobre as habilidades pessoais do profissional. Tá? Hoje, assim, nós temos N profissionais dentro da Sanco. Tá? E olhando para dentro desses profissionais, todos eles são excelentes desenvolvedores dentro do nosso time de desenvolvimento, dentro dos cientistas de dados, que é a profissão que está muito em voga aí no mercado, mas a competência que mais os diferencia, a competência que mais faz com que eles tenham um trânsito, um tráfego diferenciado em clientes, em fornecedores, ou até mesmo dentro da própria empresa, tá? Mais uma vez é a comunicação, mais uma vez é a clareza de informações. Tá? A comunicação pode ser entendida como aquilo que o meu interlocutor entende. Então, no caso, vocês que estão do outro lado dessa tela estão entendendo, não simplesmente com aquilo que eu falo, enquanto pessoa que está conduzindo a fala. Esse é o principal ponto. Tá? A pessoa que tem a capacidade de se comunicar de maneira clara, de entender o que o próximo precisa, né? De ouvir, mas é ouvir para entender, não simplesmente para responder, ela tem um diferencial. Porque a partir disso ela consegue fazer uma análise e em cima dessa análise ela consegue discorrer uma fala, discorrer uma interação em cima disso. Então essa é a principal habilidade. E consequentemente, usando machine learning, essa competência de entendimento e de síntese em uma frase, em uma determinada descrição que pode estar sendo perguntada naquele questionário, é possível de identificar. Para que vocês tenham ideia, tá? A Sara, que é assistente virtual da Sênior, ela leu todos os conteúdos que são ministrados no curso de Direito, tá? De qualquer universidade, uma grade curricular completa em 4 dias e meio. Então, a capacidade de absorção é extrema. Significa que ela é formada em Direito em 4 dias e meio? Não, porque ela não tem o benefício, ela não tem o trato de um advogado. No entanto, o material didático ela conhece. Então, a máquina ela supera em muito a nossa capacidade. Tá? Como existem determinadas máquinas que hoje são imbatíveis, porque elas foram treinadas e esforçadas ao extremo para que elas entendessem todos os movimentos que um humano que poderia estar jogando contra ela fizessem isso. Mas ainda a habilidade de comunicação e interação, isso ninguém vai substituir de cada profissional.
Exato, Gilson. Aqueles óculos ajudam, tá? Se encaixa em realidade aumentada. Tá? Existe um óculos que é o Google Glass, tá? Ele é um protótipo, ele é um pouco estranho de usar aquilo. No entanto, esses óculos de realidade aumentada, existem tratativas em termos de pesquisa, que hoje óculos como esses que eu uso, tá? Estão sendo inseridos chips que no canto esquerdo, na visão periférica, ele consegue ter uma câmera analisando o teu interlocutor, consequentemente te repassando informações na tua visão periférica de qual que é a emoção que aquela pessoa está sentindo, se ele está entendendo enquanto verdade, enquanto não verdade, se o que você está tratando está fazendo sentido e qual que é a tua taxa de proporção de fechamento daquela negociação, sim ou não. Isso em tempo real, tá? Já em óculos comuns como esse, porque hoje os óculos que auxiliam o pessoal de montagem, tudo isso, como você comentou, eles ainda têm uma lentezinha aqui, eles têm uma esfera que deixa eles bem diferenciados. Isso aqui é um óculos de realidade aumentada, é um óculos tudo isso. Mas existem vários estudos que estão vindo neste contexto de óculos comuns que geram este tipo de informação para gerar argumentações para o negociador, inclusive fazendo traduções simultâneas de outras linguagens. Além de conseguir com o celular, hoje que existem N aplicativos, se a pessoa falar em outra língua, você consegue receber informação na sua língua de origem, na sua língua nativa, mas isso também está sendo levado para os óculos, e o pessoal consegue, na visão periférica, tratar esses pontos e entregar essa informação para a pessoa que está naquele momento necessitando, no caso, fazendo uso daquela tecnologia em si. Então, mais uma vez, nós estamos falando do wearables, que são os vestires, né, interagindo com a realidade aumentada. Duas tecnologias caminhando juntos. Então, a interatividade é muito grande. Guzo, não saberia te dizer por que especificamente, tá, o Google Glass, tá? Mas existem frentes de pesquisa da Google que é a mesma tecnologia do Google Glass, assim. Eu entendo que ele não popularizou por causa do formato. Que todo mundo entendia que aquilo era um óculos de realidade aumentada e sabe aquela coisa de filme do passado, que acha que as pessoas colocavam óculos e viam as outras peladas? Tá? É mais ou menos assim que o negócio funcionava. As pessoas ficavam com medo. Tá? No momento que essa tecnologia passar desapercebida, como hoje passam os relógios que nós utilizamos, e outros cenários que o pessoal, ou pulseiras que são inteligentes, que comunicam via Bluetooth e tudo isso, tá? Como hoje passam desapercebidos, isso faz parte do dia a dia, o cara olha para aquilo e diz, o cara está usando um relógio inteligente, o cara está usando uma pulseira inteligente, nesse ponto, isso vai se popularizar, sim, sem sombras de dúvidas. Como hoje é muito caro ainda o cara adquirir uma camiseta inteligente para ele praticar um esporte, porque é somente importado, tá? Neste momento vai ser muito frequente, vai chegar um ponto que não vai existir uma camiseta para a prática de esporte que não seja mais inteligente. Não existirá mais um relógio, claro, a não ser as joias e tudo mais, que não terá mais inteligência por trás, que não seja controlado eletronicamente. Não existirá mais um chuveiro, uma ducha, que seja simplesmente elétrica e não seja eletrônica, tá? Que não tenha experiência por trás, que não tenha expertise computacional. Então, isso vai deixar de existir. Eu vejo que o formato do Google Glass, ele ficou estranho. As pessoas ficaram com um pouco de medo daquilo e ficou muito nítido que estava utilizando aquela ferramenta. Questionamento do Gilson aqui. Vamos lá. Questionamento do Gilson. Blockchain. Sobre o blockchain. Como o assunto de segurança é tratado, sendo que não existe um intermediário que possa se responsabilizar, o exemplo do banco ou da operadora de TV. Perfeito, Gilson. O assunto é tratado em cima de criptografia, tá? A criptografia mínima do blockchain é 128 bits,
Em cima disso, cada transação é única, início ao fim. Então, toda a rede valida. Vamos pensar hoje, se nós formos falar de uma rede que não é mesh, uma rede de dados comum, que não utiliza, por exemplo, switches inteligentes, vamos pensar assim, equipamentos de troca que têm expertise, ela é uma rede que nós podemos chamar, antigamente isso era chamado de rede burra, aonde você propagava uma informação, e um bit de paridade, que era chamado, esse bit de paridade chegava lá no destino, né? E nesse destino acontecia o quê? Eu tenho que receber uma informação. Aí este destinatário ficava na rede, aguardando informação, aguardando informação, aguardando informação. No momento que você propagava a informação que você ia mandar, como naquela porta de destino existia um ouvidor, vamos pensar assim, ele estava aguardando essa informação ser repassada. Nesse momento ele dizia, aguardando informação chegou. No entanto, essa informação era propagada para toda a rede. E aquela porta que estava aguardando informação ia lá e pegava. Tá? Fazia um formato de broadcast, era chamado isso no passado. Tá? Hoje, se falando de blockchain, tá? O que ocorre? Somente início e fim tem a propriedade de descriptografar esta informação. Então, eu tenho uma chave pública e uma chave privada, e eu compartilho contigo, no caso de uma transação, a chave privada, que, consequentemente, somente você tem a chave privada daquele ativo que está sendo transferido via rede. Então, toda a rede valida a minha comunicação, fazendo com que essa entrega chegue ao seu destinatário, com propriedade, confiabilidade e criptografada, porque aquele determinado destinatário pode descriptografar. Somente ele tem a chave para aquele cofre, somente ele tem a chave para aquele cadeado. Tá? Nesse ponto, é nesse formato que é garantida a segurança em cima de toda uma rede. Né? Tem uma engenharia computacional por trás, logicamente, que vem sendo desenvolvida há muito tempo, mas é em cima deste contexto e desse conceito de criptografia que é construído. Então, nesse formato, realmente, que é validado. Pessoal, acredito que eram esses os questionamentos, tá? Fique à vontade de nos procurar nas redes sociais, tem os nossos contatos, tá? O material fica disponível, pode nos chamar, não tem problema nenhum, né? O pessoal que está participando, busque informações. Como eu comentei, de maneira alguma queremos nos colocar como donos da razão, né, e entendedores ao extremo dos assuntos, mas sim temos estudado, temos construído soluções, realizado alguns testes, né, realizado aprendizagens em cima disso, e levando soluções sempre à vanguarda para os nossos clientes, pensando em integrações, pensando em informação única, pensando em otimizar os nossos negócios e, consequentemente, impactar as pessoas que fazem uso deles, que fazem parte disso, né. Nós consideramos uma família enquanto Sanco, e por que não levar isso para as demais famílias que estão aí no mercado junto conosco. Muito obrigado pela interação com todos, obrigado pela dedicação do tempo de vocês, é o bem mais precioso que cada um tem, né? Espero que possamos nos encontrar em breve, né? Que vocês tenham gostado do formato, e seguimos à disposição, contem conosco para o que for necessário, e realmente vamos usar a tecnologia a nosso favor, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço.